com a professora, jornalista e analista de cinema, Silvana Marfora, com essa paciência peculiar. Muito obrigado, Silvana. Grande abraço, Silvana. Boa noite. Um abraço, Marcelo. Saudade, viu? Saudade. Muito tempo que a gente não se fala. Verdade. Foram 30 dias descansando e estamos aqui emergindo novamente. Muito bem. Assim como... E eu me recuperando, menino, dessa gripe maluca, dessa virose, sei lá o que é. Eu ainda tô meio com a vozinha meio ruim. Mas é muita gente, né? Tá todo mundo verdade. Assim com essa mudança da temperatura. É verdade. Mas dá pra gente seguir. Tô aqui, firme e forte. É verdade. Deixa eu explicar pra quem tá ouvindo agora e não entendeu nada. Marcelo, tô entendendo nada. Um amigo meu diria, não, o objetivo é você não entender mesmo. Mas não é o negócio, não é o caso aqui. É que a Silvana estava marcada aqui para as 10h20 e ela gentilmente cedeu para 2 entrevistas que a gente tinha aqui. Uma com o nosso querido Chico Carlos, falando do livro de Elton John. Eu ouvi. Ouviu, né? Ouviu, espetacular. Eu ouvi. Você viu que o Chico super empolgado, né? E eu fiz umas anotações aqui, porque, claro, ele falou do filme, achei muito bacana você perguntar. Sim. Ele como fã, né? Se ele achou que tinha contemplado e tal. É verdade. Porque eu também adoro Elton John. Eu fiquei pensando qual é a música que eu gosto, meu Deus do céu. São tantas, né? É verdade. Mas... Porque às eu vezes... fiquei pensando nisso, assim, qual é a música, a importância do filme, e fiz uma breve anotação aqui, só para poder lhe dizer, ó. E aí o seguinte... participações dele no cinema. Oi? Repete, por favor. Participações de Elton John no cinema. No cinema, sim. Né? O próprio Rocketman, um filme sobre ele, que é 2019. Sim. Ele participa como ele mesmo, é o máximo isso, né? A pessoa participa como si mesma, né? Em Kingsman, um filme de 2017. Kingsman. E em South Park, um dos episódios de South Park, desenho. Park. Os Simpsons também, ele participa dos Simpsons. E claro, né? A trilha do Rei Leão, 1994 e 2019, né? Que quem não lembra é Elton John cantando. É lindo demais. Então eu fiquei muito curiosa para ler esse livro do Chico. E que bacana, o cara tá aqui, né? Tá em Pernambuco e tá fazendo livro sobre Elton John, maravilhoso. É verdade. Eu tenho outra pergunta para você em relação ao Elton John, mas só para completar, a outra entrevista foi com o nosso querido professor Wellington, que tá aí correndo o estado de Pernambuco com mais 5 corajosos. Diria meu amigo Boris... Marcelo, diria meu amigo Boris Wellington, você é um aventureiro. Diria um aventureiro, né? Um abraço, Boris. Silvana, é o seguinte, sabe por que eu perguntei ao Chico? Porque geralmente os fãs são aquelas pessoas que acompanham a carreira, né, de tudo que sai na TV. Na nossa época tinha revistas lá nos anos 80, acho que ainda tem hoje eletrônica. E aí o seguinte, eu sempre ouvi restrições em relação ao filme do ídolo tal. Os caras, mas aquilo ali não... Aí por isso que eu fiz essa pergunta ao Chico. E agora eu te pergunto o seguinte, com essa experiência que você tem no campo do cinema, você já viu N biografias na tela? Adoro. Boa, então espetacular. Você poderia me dizer qual delas até agora foi a mais contestada ou quais delas? É uma pergunta complicada, porque, deixa eu lembrar aqui, Michael Jackson... Roberto, né? A Michael Jackson vem agora, né? Tá a expectativa do filme sobre Michael. Michael vem, né? Michael vem ainda. Eu me antecipei. 2025. Eu sou um homem 2026. À frente do meu tempo, eu tô falando de coisa que ainda não foi lançada, enfim. Não, é porque eles estão filmando, né, Marcelo? Então, assim, vira e mexe tem um assunto. Quando escolheram o ator, que é parente dele, né? Eu acho que é sobrinho dele. Sobrinho, né? Sobrinho. Então, por isso que a gente, né, parece que tá sendo agora, né? Mas ele tá em produção. Eu acho que o do Elvis. Do Elvis, né? Mais recente foi um mais polêmico, assim, porque era a visão do produtor dele, né? Sim. A história é contada sempre por um lado, né, Marcelo? Eu gosto muito do documentário, porque o documentário eu tento ser mais fiel possível, né? É um recorte também, mas tenta ser um pouco fiel às pessoas contando sobre um determinado personagem, né? Agora, uma cinebiografia, ela dá margem, né? A um lado mais lúdico, né? Um olhar... Eu acho que o da Amy Winehouse também foi um filme bem polêmico, porque
né, ela nem tá mais aí para contar, é a visão do pai, né, que não foi legal com ela. Tim Maia. Agora, eu acho que o Elton John foi dos mais bacanas, porque o cara tá aí, né? Ele podia ter contestado um monte de coisa, né? Eu li algo em relação a Tim Maia. Agora, não lembro se foi contestado ou não. Lembra se foi por parentes? É porque o do Tim Maia foi a história dele com o Roberto Carlos. Sim, sim. Que tem, né? E aí é uma coisa que pouco se falava, só veio à tona, na verdade, dos anos 80 para cá. Né, que eles tiveram uma rixa lá no começo da carreira. Eles eram amigos e depois brigaram, né? E aí o filme também coloca um pouco isso. Mas dizem que passaram pano para Roberto Carlos, né? Então, Roberto Carlos, né? Então, você vê, The King. É difícil, né? E não tem filme sobre Roberto também. Ele ainda não autorizou, né? Uma biografia dele, um filme sobre ele. Tá chegando o Silvio Santos agora, que inclusive por conta, né, do Silvio estar hospitalizado, era para estrear, eles adiaram em uma semana agora o filme sobre o Silvio, né, porque também é um pedacinho, conta um pouco daquele momento do sequestro, tanto dele quanto da Patrícia, né, e é o Rodrigo Faro que faz o Silvio Santos. E aí tem uma polêmica sobre caracterização, dizendo que, né, não ficou legal, enfim. É muito difícil, né? Você fazer um personagem que existe, que tem um rosto, que tem um... É muito... Pronto, eu lembrei de um. Hebe. Hebe, sim. Eu adoro o filme da Hebe. Foi André Beltrão, né? André Beltrão. Se você olhar para André Beltrão, ela não tem nada a ver com a Hebe. Nada, né? Mas a gente olha para o filme e diz assim, é a Hebe. Né? Tamanha perfeição do ator. Eu não acho que precisa ser idêntico, né? Ter características físicas muito idênticas, não. Mas tem um trejeito, tem uma maneira do ator, né? Então, eu acho que tem alguns filmes que acabam sendo polêmicos, assim. Fred Mercury, o filme do Fred Mercury também falou-se bastante. Sim. Mas eu gosto bastante. Esses todos que eu tô falando são filmes que eu gosto muito. Muito legal. Veio a calhar o papo com Chico e logo em seguida a Silvana com o seu olhar de raio-x nas telas do cinema. E aí, Silvana... Que eu só penso em cinema, Marcelo. Tudo vai pra cinema, tudo vai pra cinema. Esta vida é um grande cinema. Não é? Ou o cinema é uma grande vida, enfim. Essa semana eu queria falar de estreia rapidinho. Sim. Porque na próxima semana estreia o Deadpool e Wolverine, né? Filmão de super-heróis e tal. E eu confesso que eu tava meio assim, meu Deus, vou ver de novo super-herói e tal, né? Mas essa semana os caras estiveram aqui, o Ryan Reynolds, né? E o Hugh Jackman estiveram aqui no Brasil. Sim. E foram para tudo quanto foi programa, tudo que foi podcast. E eu fiquei tão encantada com eles, assim, com essa disponibilidade de estar no Brasil, de falar sobre produção, da vida deles, sem ser aquela coisa meio chata que às vezes os caras são, né? Que eu me empolguei, disse, eu vou assistir semana que vem, né? Deadpool e Wolverine. E filme de ação, né, Marcelo? Aí a gente vai falar assim, pô, é o personagem correto, Deadpool principalmente, né? Sim. É a volta do Wolverine, o cara morreu, né? Acabou o personagem, mas ele volta com o personagem. E eu queria deixar esse recado aqui, porque semana que vem só vai falar sobre isso no cinema, que aí muda toda a bilheteria. Essa semana tem uma nova versão de um filme que eu acho que você vai lembrar, chama Sempre ao Seu Lado, que era com Richard Gere. Um filme de 2009, do cachorrinho. Do cachorrinho. Cachorrinho na estação. Aquela desgraça que a gente chora, que a gente se acaba. Uma caixa de lenço ao lado, né? Isso. Não, se alguém me pergunta assim, conta sobre o filme, eu já começo a chorar, né, na sinopse. É verdade. Então eu não tenho a menor condição emocional de assistir esse filme. E fizeram uma versão chinesa agora, chama Hachiko, que é o nome do filme, que está em cartaz. Eu não vou assistir, já estou avisando que eu não vou assistir, né? Mas que vai levar um monte de gente para o cinema para choramingar bastante, bem fofinho, filme de cachorrinho. Então é a grande estreia da semana. Não, eu tô vendo... Me desculpa, Silvana Marpoara. Eu tô vendo aqui o card, né? Tô aqui no Adoro Cinema, que é espetacular, muito bem instrutivo, né? E só em você olhar, com aquele cachorro, que era um cachorrão, você chora, imagina com esse bichinho aqui, né? Lindo. Eu já estou quase chorando. Quase. Pois não. Eu não tenho o menor preparo emocional para isso, Marcelo. Até Aldo já veio olhar o cachorro. Aldo é especialista lá no pet, né? Vem cá. Olha aqui. Eu adoro, eu também. Eu sou apaixonada por bicho. Olha, já tá mandando, dá vontade de eu chamar de Achiquinho. Né? Achiquinho, tá vendo, amigo? Aqui, ó. Pronto. Né?
Pronto, Silvana, acho que está batizado É lindo novamente. demais, assim, é fofíssimo. Que bom que vai ter gente que vai assistir. Eu é que não tenho preparo emocional para isso, né? Eu gosto muito de bicho, eu tenho gato, tenho cachorro, né? Então, eu tenho uma relação com bicho realmente, assim, de amor profundo. E você vê uma história de filme de bichinho, assim, nesse sofrimento, realmente não tenho saúde. Mas quem for, curta, divirta-se, chore bastante e depois conta pra gente, né, Marcelo? Isso. E seremos todos felizes. Com certeza. Aliás, segure aí, coloque um ponto, mas não é um ponto final, só uma pausa na sua fala, porque eu estou sendo ameaçado aqui. Aldo Leite disse que fecha o microfone se eu não perguntar a você sobre Karate Kid no Netflix. Ah, é agora? Pronto, agora, senão ele fecha o meu microfone. Você vai perguntar e responder ao mesmo tempo. Entende? Agora. Sim. Eu fiz esse preâmbulo todo para falar que, para mim, a grande estreia da semana é Cobra Kai, né? Cobra a série Kai. Inspirada lá no Karate Kid, Sim. que é um dos nossos filmes de infância, né? A galera dos anos 80, final dos anos 70. É. E, nossa senhora, acho que muita gente que assistiu... Você sabe que eu fui fazer karatê também por causa disso? Eu fiz karatê quando criança. Ah, foi, né? Aí, olha aí, Silvana Marpoara. É isso aí. Pois é, bicho. Levou a sério demais, Silvana Marpoara. Eu fiz quando criança, é claro que não levei a sério ao ponto de, né, sair competindo, nada disso. Sim. Mas ficou no meu imaginário. E quando, 30 anos depois, veio essa produção do Cobra Kai, eu fiquei enlouquecida e, claro, assisti os 5 episódios da 6ª e última temporada, porque eles agora estão dizendo que vão finalizar de verdade. Sim. E foi o seguinte, são 5 episódios agora que estão disponíveis lá na Netflix. E em novembro é que tem a finalização. Então a gente vai ter que aguardar até novembro para entender como é que finaliza essa história toda. Mas é aquela velha questão, né? São os 2 atores principais, né? O Daniel LaRusso, né? E o Johnny Lawrence, né? Que continuam, estão juntos, mas tem lá suas rixas, suas brigas, que não são, claro, como nos anos 80, agora são pais, são adultos, são mais velhos, né? Mas tem luta, tem emoção, tem história de família. É bem interessante, assim. Eles agora estão no momento, que a gente vai ver só em novembro, a finalização de uma grande competição, que aí eles vão levar os alunos, né, para competir, vai ter uma rixa. Eu gosto pra caramba, Marcelo, eu sou muito suspeita porque eu gosto. É anos 80, né? Claro que tem um bocado de falhazinha, por exemplo, tem uma personagem que não foi meio que abraçada pelo grupo e é meio esquecida. E é essa personagem, exatamente esquecida, que vai para o grupo adversário. Então ela tá lá no grupo do mal, né? Entendi. E aí, claro, a trama é exatamente isso, né, Marcelo? Tem que ter o bonzinho, tem que ter o malzinho, tem que ter a briga, tem que ter o drama, a luta, para depois todo mundo ficar bem. E no final a gente sabe que vai dar tudo certo, né? É isso que a gente acredita. Mas eu acho que vale super a pena. Para quem assistiu, claro, Karate Kid lá nos anos 80, para quem curtiu Cobra Kai, né, essa nova geração, eu acho que é filme do bem, é produto bacana, para falar exatamente sobre rivalidade, sobre sentimentos, sobre amizade, uma série de sentimentos, de questões aí que a gente às vezes esquece um pouquinho. E o esporte, né? A gente está aí à véspera da Olimpíada, né? E falar de esporte é tão bacana, né? Eu sou tão apaixonada por essa ideia de prática esportiva, apesar de não ser atlética. Sim, sim. Mas eu gosto pra caramba. Eu assisto, Marcelo. Ano de Olimpíada, eu sou daquela que vou estar vendo a abertura, vou ver tudo quanto é competição. Torcendo me dá pelas medalhas. Olímpico. Torcendo pelas medalhas, né? Isso, exatamente. Eu acho que é um momento muito bonito. Acho que o esporte é a prática que traz pra gente uma série de consciências, assim, de coletividade, né? De ganhar e perder, de abrir mão. Você viu a japonesinha? Acho que é da ginástica olímpica, né? Sim. Que foi retirada do grupo agora porque ela fumou e bebeu no mês de junho. Então, né, isso atrapalhou lá o condicionamento dela. E é isso, né? Eu acho que o esporte, ele, principalmente para o jovem, tem que trazer coisas boas. Né? Que se você batalha, tem a possibilidade de conquistar, de medalhas e, enfim, de ganhos. Eu acho que é super bacana e acho que o Cobra Kai vai bem nessa linha. Então, Aldo, assista Cobra Kai, que você vai adorar. É bacana pra caramba. Ele gostou. E a gente volta no tempo legal. Assim. Ele só relaxou. De voltar a fazer karatê. Ele só relaxou nesse instante agora. Estava tenso. Relaxou agora, viu? Ele só acredita no que você falou. Eu ia deixar de falar de jeito nenhum. Pois é. Ó, quer saber de bilheteria? Por favor.
A gente ficou esse tempinho sem se encontrar, e claro, você deve ter ouvido aí todo mundo falando do Divertidamente, né? Que é a grande estrela aí da temporada. E só no Brasil, Marcelo, um dado mais recente, 19 milhões de ingressos já foram vendidos no Brasil. O filme é um fenômeno, né? Não é aquela velha história, não é filme infantil, não é um filme de criança, ele é um filme para a família inteira. Sim. Ele trabalha com o emocional. Tem uma cena muito específica que fala de uma crise de ansiedade, que eu fiquei muito impressionada, e todo mundo, claro, né? Com a capacidade do realismo disso. O que é ansiedade, que é talvez a emoção mais recente do filme, né? E tão atual, como a gente tem, infelizmente ou felizmente, falado mais sobre isso. E o filme atinge vários públicos, e eu acho que é super importante. Eu tenho visto, além dos memes todos, né, que se faz com o filme, muita gente, muitos psicólogos falando sobre os sentimentos, e quando você vê isso na tela, eu acho que ajuda um pouquinho a entender. Eu tenho quem sente isso. Eu tenho uma história com esse filme que é bem curiosa. Desde o primeiro filme que eu disse à minha esposa, né? Vamos assistir, porque você sabe que eu sou um neurocientista desempregado, né? Eu tenho a formação... Você tem múltiplos conhecimentos, querido. Você é demais. Não, mas o pior é isso. Eu tenho que assistir justamente para ver se aprende um pouco mais. E aí eu disse para ela, a gente vai assistir o primeiro. Passou. E aí eu não achei nenhum streaming. E aí tem esse agora, então está em cartaz, né? Eu tenho que assistir esse. Está em cartaz. E você não precisa ter assistido o primeiro, isso que é legal. É? Porque ele... Isso é muito legal. Até porque tem muito tempo já, né? Tem mais de 10 anos, então... Eu acho que tem 10, 10 mais anos. De 10 anos já? Então, eu acho que tem 9 ou 10 anos, se eu não me engano. Poxa, não tenho a data vida. aqui exata agora, não. Mas o primeiro, Divertidamente, já tem um tempinho. E eu acho que o legal de uma história é exatamente você não ter que ficar voltando, né, para poder entender. É você conseguir contar uma história, meio que reavivando, assim. Então, é uma menina que agora ela é adolescente, e os novos sentimentos, né, afloram nela, e é dentro da cabecinha dela. Os sentimentos estão todos lá, e aí a gente vai conviver dentro desse universo aí dessa menininha. E a ansiedade, que é a grande estrela, né, desse filme, que quem faz a voz, inclusive... o mais legal é assistir a versão em português, viu? Sim. Pelo amor de Deus, não assista legendado, não. Assistam dublado, porque tem as vozes brasileiras, tem a Tata Werneck fazendo Ansiedade, que é sensacional, e vários outros atores, assim, que deram, né, esse corpo, literalmente, né, e essa voz para os personagens. E como mexe com a gente. Eu acho que independente de você ter uma crise de ansiedade, por exemplo, eu acho que tem gente que tem momentos mais de fragilidade, né? Eu fui com doença. Essa semana que eu fiquei, né, meio paradona, assim, só tossindo, espirrando, eu fiquei muito mal, assim, e eu fiquei chateada, né, de não... Porque a doença paralisa você, né? Você não consegue fazer as coisas que você tem que fazer. Aí me deu um pouquinho dessa... Eu acho que foi uma certa crise de ansiedade aí que eu tive, claro, num nível muito mais baixo do que quem tem, mas quando você sente qualquer coisa que foge do seu normal, então precisa ter cuidado, precisa ter uma atenção, e eu acho que o filme acaba ajudando a gente a entender isso, que não é coisa de gente doida, entendeu, Marcelo? Sim. Né? Que é uma coisa, né, que as pessoas precisam tratar com uma certa normalidade. Então, é verdade. Um desenho, né, tem essa capacidade de trazer pra gente esse olhar. Espetacular. É isso, mano. E eu tossindo. Mas vai melhorar, vai melhorar. Já vamos desejando melhoras aí nesse final de semana. Deixa eu só lhe dizer, eu fiz uma anotação aqui para poder lhe dizer. Sim. Lembra do Christopher Reeve, né? O eterno super-homem? Né? Que morreu depois de... Ele caiu do cavalo, e passou por uma série de problemas e faleceu. O filho dele, chama Will, e anunciou essa semana que vai fazer uma participação especial no novo filme. Tem um filme novo que estão fazendo aí sobre Superman, e ele vai participar do filme. Eu vi uma foto dele, é tão parecido, que chega a dar um susto assim na gente. Então vem o filme novo do Superman com o filho fazendo o papel de um repórter. Puxa, legal demais, hein? Que bom, que bom. E 2 notícias da Netflix. Sim. A gente termina antes que eu fique ainda mais sem voz. Normal, natural. Notícias da Netflix. Primeiro, que a Netflix conseguiu bater um recorde. Você sabe que de 1 mês e pouco, 2 meses para cá, eles bloquearam esse negócio de senha, compartilhamento de senha. Sim. Então muita gente teve que fazer novas assinaturas e tal. E com isso eles conseguiram
aumentar, né, o faturamento deles. Sim. Em 8 milhões. Puxa vida. Espertos, né? E isso se deve muito, claro, a um monte de séries que vem fazendo sucesso, tipo o Bebê Rena, que foi uma série que a gente chegou a comentar aqui também, sim. Que fez bastante sucesso. E uma série que nós falamos aqui, eu acho que na semana passada, semana retrasada com o Boris, que é a Pedaço de Mim. É uma produção brasileira. É uma novela, Marcelo. E aí é o novo momento do streaming, né? Que está fazendo novela, o formato tipo novela, série novela. A Juliana Paz, o Vladimir Bricha, a história de uma mulher que engravida de 2 homens. Eu vi o anúncio. Né? O marido, né? O marido e o estuprador, ela é violentada, diferença de horas, né? Sim. E é um caso raríssimo que acontece. E é muito surpreendente, são 17 episódios e tá número 1 no mundo. É uma produção brasileira que tem sido vista em vários países do mundo e também com atuações. É aquela carinha do filme série, né, com o nosso jeitinho, com a cara do Brasil. Sim. É muito interessante. Então, a Netflix aumentou bastante a sua captação aí. E a outra notícia da Netflix é o seguinte: anunciaram a produção da série Cena, né, que estreia dia 29 de novembro. É o Gabriel Leone que faz o papel do Ayrton Senna. Super expectativa também. A gente falou aqui de cinebiografias, né? Também a família do Senna, durante muitos anos, não permitiu que se fizesse nada sobre o Ayrton Senna. Dizem que o Antônio Bandeiras, inclusive, tentou fazer quando mais jovem, né? Agora não dava mais para fazer. Mas quando mais jovem, ele tentou fazer o Ayrton Senna, procurou a família e nunca conseguiu essa autorização. E a Netflix produziu uma série que vai estrear, então, dia 29 de novembro. Expectativa grande aí. É um ano das biografias, né, das produções, assim, que a gente... para conhecer um pouco mais a história das pessoas, eu acho que é bem bacana. E a última notícia que eu preciso lhe dar, porque eu vi agora. Esse final de semana, quem está aqui no Recife, algumas ruas do centro da cidade estarão interditadas por conta da filmagem do Agente Secreto, que é o filme do Kleber Mendonça, né, o nosso querido pernambucano, nosso colega de tantos anos aí no Sistema Jornal do Comércio, e com o Wagner Moura, que está aqui na cidade. Wagner Moura está quase ganhando o título de cidadão pernambucano, né? Porque todo dia ele está no restaurante, ele está num lugar, ele está vivenciando essa pernambucanidade. Então, eu até anotei os lugares, mas eu acho legal que as pessoas também se organizem. A Praça do Clube do Náutico, que vai estar fechada em alguns... sábado e domingo, né? Em alguns horários. A Rua da Aurora, próximo ao Hotel Plaza. Sim. E a Ponte do Arte Coelho. Então, em alguns horários, esses lugares estarão interditados. Só compare e siga aquela plaquinha, né? Porque, para facilitar um pouco... Como é sábado e domingo, Marcelo? É bacana também porque não tem um trânsito normal da cidade. E vamos ser legal, né, gente? Vamos também, porque eu já vi tanta gente sempre ter uma queixa. Ai, que absurdo! Vai parar a cidade, gente, é produção. Que depois isso repercute pro mundo inteiro. A cidade da gente está sendo mostrada, né? Como a gente viu Retratos Fantasmas, o filme que Kleber fez aqui também no Recife, e que também passou em tantos lugares. Então, é só um pouquinho de paciência para quem for passar por esses lugares. Clube do Náutico, Rua da Aurora e Ponte do Arte Coelho. E vai dar uma olhada. Quem estiver pelo Recife, vai lá dar uma olhada, né? Vai lá ver se consegue ver um pedacinho, né, da produção, que deve ser interessante também. Puxa vida, muito legal. Silvana, como sempre, com muitas informações do mundo da sétima arte. E agora vai dar essa descansada aí e melhoras nesse final de semana, viu, Silvana? Pra gente voltar a 1000, pra gente falar de Deadpool semana que vem. Deadpool, muito legal. Silvana Marpoara, obrigado de coração. Grande abraço, bons filmes, Silvana. Beijo, tchau. Bom final de semana. Silvana Marpoara com a gente. Oi, Aldo. Wolverine eu vou esperar. O Aldo tá falando, vai esperar o Wolverine, né? Wolverine, vem aí. Quinta-feira. Ok, pronto, valeu. Agora vai. Agora tem que deixar também a costeleta, né, amigo? E tem que fazer, quero ver ele fazer assim, ó. Ele faz, com certeza. Já tá fazendo aqui. Cadê as unhas? Fez já. Valeu, Silvana. Abração, bom final de semana. Silvana Marpoara, professora, jornalista, analista de cinema, trouxe pra gente a coluna Sessão de Cinema.